O mercado automotivo brasileiro está vivendo uma verdadeira revolução, e um dos nomes que prometem esquentar a briga é o do novo Chevrolet Spark EUV. A princípio, pode parecer apenas mais um carro elétrico compacto entre tantos que estão chegando, mas na prática, ele vem com um peso estratégico enorme. Estamos falando de um SUV compacto totalmente elétrico, com autonomia declarada pelo Inmetro de 258 km, bateria de aproximadamente 42 kWh e motor capaz de entregar pouco mais de 100 cavalos de potência. Em números, nada que assuste diretamente os concorrentes, mas é justamente no conjunto da obra que o Spark EUV pode incomodar gigantes como o BYD Dolphin, que hoje reina absoluto como referência de carro elétrico acessível no Brasil. A questão que precisa ser respondida é: será que estamos diante do verdadeiro fim do Dolphin? Ou o Spark não passa de uma aposta ousada que ainda precisa se provar? O detalhe que deixa a história ainda mais interessante é a origem desse carro. E aí, família? Quem nunca passou aperto na rua porque faltava uma ferramenta simples? Ou precisou improvisar na hora de consertar algo em casa ou na oficina? Isso já aconteceu com todo mundo, mas agora você pode estar sempre preparado. Com o kit de 169 ferramentas da Black Tools, vendido pela Sarter Ferramentas, você tem um verdadeiro arsenal na sua mão. Chaves, alicates, catraca, maleta resistente, martelo, chave inglesa, jogo de soquetes, parafusadeira e até furadeira de 12 volts. É completo para quem gosta de fazer acontecer sem depender de ninguém. E o melhor, comprando pelo Mercado Livre, você tem toda a segurança da plataforma, entrega rápida e pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Mas atenção, esse kit é campeão de vendas e a procura é grande. Então não perde tempo. Clique no link aqui embaixo e garanta já o seu antes que acabe. Já começou a planejar aquela viagem de fim de ano? O verão tá chegando, e junto com ele vem praia, serra, estrada, família reunida e momentos de descanso. Mas para curtir tudo isso com tranquilidade, tem um detalhe do carro que não pode ser esquecido: os pneus. Muita gente deixa para pensar nisso só quando o problema aparece. Mas a verdade é que pneus são a base da segurança de qualquer viagem. São eles que garantem aderência em curvas, estabilidade em alta velocidade e frenagem eficiente em caso de emergência. Se o pneu tá careca ou ressecado, o risco aumenta muito. E o pior, o barato pode sair caro, porque além do perigo, pneus ruins consomem mais combustível e desgastam outras partes do carro. Agora, pensa na diferença de rodar com pneus novos. Você sente o carro mais firme, silencioso, confortável e até mais econômico. É aquele tipo de cuidado que dá tranquilidade não só para você, mas para quem vai viajar junto, família, amigos, todo mundo dentro do carro. E para facilitar, eu já deixei aqui embaixo uma lista completa no Mercado Livre. Tem pneus para todo tipo de carro, desde os populares, como Gol, Celta e Palio, até SUVs, picapes, supercarros e até off-road. É variedade mesmo, diferentes aros, medidas e modelos, sempre com marcas reconhecidas como Pirelli, Goodyear, Michelin e outras de confiança. O legal é que, comprando pelo Mercado Livre, você tem praticidade, segurança e entrega rápida direto na sua casa. Nada de perder tempo em loja física ou pagar mais caro à toa. E tem mais, usando o link da descrição, você ainda apoia o canal a continuar trazendo novidades e conteúdos sobre o mundo automotivo. Então, já sabe, não deixa para a última hora. O fim do ano é sempre correria, estrada cheia, preços que podem subir. Se você já está pensando em viajar, esse é o momento certo para trocar os pneus. Garanta agora os seus pelo link abaixo e curta o verão com segurança, conforto e a paz de estar preparado. Apesar de carregar o logotipo da Chevrolet no Brasil, o Spark EUV não é um modelo desenvolvido do zero pela montadora norte-americana. A General Motors está apostando em uma estratégia diferente. O carro chega ao país em regime SKD, ou seja, parcialmente desmontado, vindo de fora, para depois ser montado na antiga fábrica da Troller.
no Ceará. Até 2027 a promessa é que ele seja de fato nacionalizado, com cada vez mais componentes produzidos aqui. Mas até lá, a pergunta que fica é se o público vai enxergar o Spark EUV como um verdadeiro Chevrolet ou apenas como mais um projeto importado rebatizado, algo que pode impactar diretamente na aceitação do modelo. Essa incerteza já cria um clima de mistério em torno do carro. Ele é mesmo um Chevrolet legítimo ou só está surfando na força do nome para ganhar mercado? E quando olhamos para o pacote que ele entrega, a comparação com o BYD Dolphin se torna inevitável. O Dolphin tem autonomia oficial de 291 km, enquanto o Spark fica em 258, uma diferença que pode parecer pequena, mas em carros elétricos significa bastante no uso do dia a dia. Por outro lado, o Spark responde com um porta-malas de 355 litros, mais um espaço dianteiro de 35 litros, algo que o Dolphin não oferece. Além disso, o Spark EUV traz dimensões compactas de cerca de 4 metros de comprimento, mas com uma pegada de SUV urbano que pode atrair muito o consumidor brasileiro. Em potência e torque, os dois modelos ficam praticamente empatados, mas a GM aposta no design mais parrudo, no acabamento com toques modernos e principalmente na ampla rede de concessionárias da Chevrolet, que já está espalhada por todo o país e pode oferecer confiança que muitos ainda não têm em marcas chinesas recém-chegadas. Outro ponto que merece destaque é o preço. O Spark EUV chega ao Brasil custando R$ 159.990, o que o coloca exatamente no alvo do Dolphin, que parte de valores bem próximos. A diferença está na percepção de marca. Enquanto a BYD ainda precisa conquistar a confiança de parte dos consumidores, a Chevrolet já é uma velha conhecida dos brasileiros, presente há mais de um século no país. Esse fator pode ser determinante para muitas famílias que pensam em migrar para um elétrico, mas ainda têm receio de apostar em algo completamente novo. É justamente aí que o Spark EUV se apresenta como uma escolha segura. Pode não ser o mais potente, nem o mais tecnológico, mas promete confiabilidade, manutenção facilitada e uma rede de pós-venda consolidada. Mas, no fim das contas, a grande curiosidade que prende todo mundo é justamente essa. Será que o Chevrolet Spark EUV é de fato o rival que pode decretar o fim do BYD Dolphin? A resposta não é tão simples. Ele tem, sim, força para incomodar e se tornar uma opção real de compra, especialmente para quem valoriza a confiança de uma marca tradicional. Por outro lado, ainda existe a sombra da dúvida sobre sua origem e a autonomia menor em relação ao Dolphin, pontos que podem pesar contra ele. O que podemos afirmar é que, mesmo não sendo desenvolvido inteiramente pela Chevrolet, o Spark EUV chega como um marco, o primeiro SUV elétrico acessível da GM no Brasil, montado em território nacional e pronto para disputar espaço em um mercado cada vez mais competitivo. Se isso será suficiente para derrubar o Dolphin, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: a briga dos elétricos acessíveis está só começando. O mercado automotivo brasileiro está vivendo uma verdadeira revolução, e um dos nomes que prometem esquentar a briga é o do novo Chevrolet Spark EUV. A princípio, pode parecer apenas mais um carro elétrico compacto entre tantos que estão chegando, mas na prática, ele vem com um peso estratégico enorme. Estamos falando de um SUV compacto totalmente elétrico, com autonomia declarada pelo Inmetro de 258 km, bateria de aproximadamente 42 kWh e motor capaz de entregar pouco mais de 100 cavalos de potência. Em números, nada que assuste diretamente os concorrentes, mas é justamente no conjunto da obra que o Spark EUV pode incomodar gigantes como o BYD Dolphin, que hoje reina absoluto como referência de carro elétrico acessível no Brasil. A questão que precisa ser respondida é: será que estamos diante do verdadeiro fim do Dolphin, ou o Spark não passa de uma aposta ousada que ainda precisa se provar? O detalhe que deixa a história ainda mais interessante é a origem desse carro. Apesar de carregar o logotipo da Chevrolet no Brasil, o Spark EUV não é um modelo desenvolvido do zero pela montadora norte-americana. A General Motors está apostando em uma estratégia diferente. O carro chega ao país em regime SKD, ou seja, parcialmente desmontado, vindo de fora, para depois ser montado na antiga fábrica da Troller, no Ceará.
Até 2027 a promessa é que ele seja de fato nacionalizado, com cada vez mais componentes produzidos aqui. Mas até lá, a pergunta que fica é se o público vai enxergar o Spark EUV como um verdadeiro Chevrolet ou apenas como mais um projeto importado rebatizado, algo que pode impactar diretamente na aceitação do modelo. Essa incerteza já cria um clima de mistério em torno do carro. Ele é mesmo um Chevrolet legítimo ou só está surfando na força do nome para ganhar mercado? E quando olhamos para o pacote que ele entrega, a comparação com o BYD Dolphin se torna inevitável. O Dolphin tem autonomia oficial de 291 km, enquanto o Spark fica em 258, uma diferença que pode parecer pequena, mas em carros elétricos significa bastante no uso do dia a dia. Por outro lado, o Spark responde com um porta-malas de 355 litros, mais um espaço dianteiro de 35 litros, algo que o Dolphin não oferece. Além disso, o Spark EUV traz dimensões compactas de cerca de 4 metros de comprimento, mas com uma pegada de SUV urbano que pode atrair muito o consumidor brasileiro. Em potência e torque, os dois modelos ficam praticamente empatados, mas a GM aposta no design mais parrudo, no acabamento com toques modernos e principalmente na ampla rede de concessionárias da Chevrolet, que já está espalhada por todo o país e pode oferecer confiança que muitos ainda... Outro ponto que merece destaque é o preço. O Spark EUV chega ao Brasil custando R$ 159.990, o que o coloca exatamente no alvo do Dolphin, que parte de valores bem próximos. A diferença está na percepção de marca. Enquanto a BYD ainda precisa conquistar a confiança de parte dos consumidores, a Chevrolet já é uma velha conhecida dos brasileiros, presente há mais de um século no país. Esse fator pode ser determinante para muitas famílias que pensam em migrar para um elétrico, mas ainda têm receio de apostar em algo completamente novo. É justamente aí que o Spark EUV se apresenta como uma escolha segura. Pode não ser o mais potente, nem o mais tecnológico, mas promete confiabilidade, manutenção facilitada e uma rede de pós-venda consolidada. Mas, no fim das contas, a grande curiosidade que prende todo mundo é justamente essa. Será que o Chevrolet Spark EUV é de fato o rival que pode decretar o fim do BYD Dolphin? A resposta não é tão simples. Ele tem, sim, força para incomodar e se tornar uma opção real de compra, especialmente para quem valoriza a confiança de uma marca tradicional. Por outro lado, ainda existe a sombra da dúvida sobre sua origem e a autonomia menor em relação ao Dolphin, pontos que podem pesar contra ele. O que podemos afirmar é que, mesmo não sendo desenvolvido inteiramente pela Chevrolet, o Spark EUV chega como um marco, o primeiro SUV elétrico acessível da GM no Brasil, montado em território nacional e pronto para disputar espaço em um mercado cada vez mais competitivo. Se isso será suficiente para derrubar o Dolphin, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: a briga dos elétricos acessíveis está só começando.